Olá, meus amigos internautas, meu nome é Gilbert. Vamos aí acompanhando a situação do presidenciável Jair Messias Bolsonaro, que sofreu um atentado hoje, dia 6 de setembro, de 2018. Sofreu um atentado contra a vida dele, ele foi esfaqueado, e são 7h30, Então estamos aí, eu liguei para vários amigos, entrei em contato com eles, pessoas que são crentes em Jesus Cristo, e pela internet, no Facebook, pelo WhatsApp. Eu fui chamando cada um deles para estar em oração, para nós levantarmos um clamor ao Senhor nosso Deus, que nós sabemos que só o Senhor pode livrar o Jair Bolsonaro dessa situação, desse risco de morte. O estado dele é muito grave. Eu estou acompanhando aqui no site do antagonista, ele dá notícias rápidas. E o que acontece? As últimas notícias, 7h35, é que ele já saiu da mesa de cirurgia, já está no CTI, glórias a Deus por isso, E até aqui nos ajudou o Senhor, nessa angústia, nessa aflição. Deus tem misericórdia de nós, sabe? Eu estou fazendo esse vídeo aqui para colocar no canal. Isso fica tudo como um histórico, Porque, gente, deixa eu falar aqui, comentar um pouco sobre isso. Nós estamos numa situação complicada. O Brasil vive aí, já vai para 16 anos, desde 2002, em que o PT entrou no poder e trouxe um projeto de poder para tomar esse país. E como é que eles pretendem tomar esse país? Trazendo o comunismo. Se você não sabe o que é o comunismo, eu aconselho a você a fazer uma pesquisa. É um sistema opressor, tirânico, que escraviza toda uma civilização. Ele entra como algo bom, um pensamento socialista, os pobres, Bolsa Família para lá, Bolsa para cá, benesses e mais benesses, para agradar ao público, à massa. E à medida que ele vai liberando a comida, vai liberando as benécias, ele vai segurando as pessoas nas suas necessidades. As pessoas vão ficando dependentes do Estado, dependentes desses partidos, E aí a vida dessas pessoas fica totalmente presas, como se elas caíssem como moscas em teia de aranha, e depois não conseguem mais sair. O comunismo é assim, ele começa com uma leve sensação de bem-estar, mas depois ele vai se tornando opressor, maligno. O comunismo é escravizador. Nós estamos aí com a situação da Venezuela. A Venezuela foi brincar com o comunismo. 20 anos aí, e agora, o que aconteceu? Está lá, a situação da Venezuela. As pessoas estão passando fome, perderam seus empregos em geral. Por quê? Porque o comunismo prega que o rico, ele criminaliza o rico. A pessoa que tem dinheiro, eles criminalizam. Veja bem, gente, existem dois tipos de rico. O rico corrupto, aquele que se enriquece com dinheiro ilícito, e o rico que trabalha, um rico honesto, trabalhador. Esse rico honesto, é ele que gera emprego. É ele que abre empresas, é ele que abre negócios, é ele que faz o mercado funcionar, é ele que contrata pessoas. E o que aconteceu na Venezuela foi isso. A coisa foi piorando e os ricos foram embora. O que sobrou? Sobrou a miséria. Dificilmente pobre gera seu próprio emprego. Quando não faz ilegalmente, através monta um camelô,
trabalha à margem da lei, né? Então, gente, o que acontece na Venezuela foi brincar com o comunismo. O Nicolás Maduro é hoje um ditador sanguinário que manda as tropas, a polícia da Venezuela matar os seus próprios compatriotas. Ele é irmão daquele falecido Hugo Chávez, né? E começou com Hugo Chávez. Toda a América Latina ela flertou com a esquerda mundial, né? A América Latina toda começou a se envolver com o Foro de São Paulo, Unasul, e deu no que deu. E o Brasil, sendo o maior país da América Latina, o mais poderoso, o mais rico, ele foi tomado por essa gente, a partir do Lula. Na verdade, bem antes, né? Na verdade, isso começa antes. Isso começa lá no final do regime militar, em que a esquerda toma o poder, né? Eu me recordo que o Tancredo Neves ganhou a eleição, mas não assumiu. Quem assumiu foi Sarney. Do Sarney depois foi aquela crise econômica. Depois veio o Collor. O Collor fez aquela desgraceira toda. Depois do Collor veio o Itamar Franco, que foi, né, razoável. Depois veio o Fernando Henrique também, que foi razoável lá com o Plano Real e tal. Mas é tudo socialista. Fernando Henrique, então, ele é um dos cabeças, né? E depois dali veio o Lula, né? Ou seja, nós abrimos a caixa de Pandora e está difícil fechar essa caixa. Então, gente, não se brinca com o comunismo. O comunismo, a base do comunismo, é preciso que a Igreja do Senhor Jesus Cristo entenda. A base do comunismo é anticristão. O comunismo odeia Jesus Cristo. O comunismo odeia Deus. O comunismo odeia Israel. E me impressiona como muita gente na igreja, né? Eu não digo os mais simples, mas eu digo pessoas que têm acesso ao conhecimento, até teólogos, né? Pastores, defendam esse tipo de governo, né? O comunismo, gente, é algo terrível, né? Há um ódio contra os cristãos, porque a regra do Ocidente hoje, né, já tem um tempo, ele é fundamento do Ocidente, ele é baseado na cultura judaico-cristã. E o comunismo quer destruir esse sistema. Então eles entraram dentro das universidades, das escolas, da cultura, do governo, né? E eles tomaram o Estado por dentro. E o objetivo deles é corromper o Estado, é corromper a nação. Não é à toa que de lá para cá, né, programas imundos, programas sexualizados, programas de satirização, todo tipo de pecado, toda nojeira, né, começaram a surgir na televisão com mais força e cada vez mais sem vergonha, cada vez mais de baixo nível. As músicas, as piores possíveis, os cantores, lixo. E nós estamos aí, olha, colhendo o que nós plantamos. Então, eu gostaria de dar um alerta à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aí em época de eleição. Nós estamos hoje vivendo um drama, uma aflição muito grande. Estamos aí agora são 19h43. Jair Messias Bolsonaro está no CTI agora. Eu tenho levantado um clamor ao Senhor aqui. O que eu pude chorar, eu já chorei. O que eu pude pedir a Deus, eu já pedi. Estou fazendo esse vídeo aqui porque eu estou preocupado, porque o povo de Deus é muito lento para entender, para compreender. Lê a Bíblia, mas não consegue fazer uma ligação entre a Bíblia lá na história do passado com os dias de hoje. Deus várias vezes alertou ao povo de Israel que se eles não mudassem, se não parassem de pecar,
Eles iam para o cativeiro, sabe? Deus enviou os profetas para avisar, para que o povo se arrependesse. Mas o povo não se arrependeu. E o resultado final foi o cativeiro. É o que hoje está acontecendo na Venezuela. Hoje o povo está debaixo do cativeiro de Nicolás Maduro. É o faraó de lá. Pode ser que Deus leve um tempo para libertar esse povo, entendeu? Porque não é fácil. Então, gente, nós não podemos brincar. Estamos aí com uma eleição, né? Dia 7/10. Então eu peço a todos você que é crente, você que não é crente, você que gosta do cristianismo, você gosta da democracia, pense, reflitem. Qual é o candidato hoje que fala de ordem, né? Olha, um candidato que fala de colocar ordem nesse país, um candidato que fala em apoiar as famílias, né? Família que fala é aquela família que Deus criou, homem, mulher e seus filhos, né? Modelo patriarcal. Mudar o sistema econômico, né? Que está aí com tantas regulamentações, com tanta dificuldade. Quer dizer, um empresário aqui para legalizar um negócio dele leva mais de 100 dias, né? E ele quer mudar isso para no máximo 7 dias, incentivar as pessoas a abrirem seus negócios, né? Então, assim, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: os outros candidatos são todos do sistema, nós já conhecemos, né? Eles não passam nenhuma convicção, eles estão preocupados com eles mesmos. Eles só querem saber deles e dos partidos dele, das turmas deles, dos amigos, né? E Jair Bolsonaro é o único que é diferente, né? Tem aquele jeitão dele, forte, agressivo, né? Então ele me parece assim a única pessoa que pode conduzir o Brasil para um crescimento, né? Um desenvolvimento mais justo, mais humano. Ele é amigo das igrejas, ele é amigo de Israel, né? Olha que coisa. A palavra de Deus diz lá, né, que Deus falou para Abraão, né? Ele falou assim: Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então a Bíblia relata que Deus fez uma promessa, né, para aqueles que abençoarem Israel, mas também falou que vai amaldiçoar quem amaldiçoar Israel. Eu pergunto a você, olha, qual é o único candidato hoje a presidente do Brasil que apoia o Estado de Israel, gente? Qual é o único? Qual é o único que visitou o Estado de Israel e foi lá e foi bem recebido? Observe que depois que o PT entrou, depois que esse partido, né, entrou, o pessoal diz que é o partido das trevas, e o é. De lá para cá, depois que o PT entrou, o Brasil virou as costas para Israel. Então, olha quanta maldição veio, né? Quanta maldição se abateve sobre o Brasil. Doenças e mais doenças, desemprego, produção caindo, economia caindo, desindustrialização, nosso povo ficando cada vez mais ignorante, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta de somar, quando o sabe é muito ruim. Nós não temos um prêmio Nobel. O Brasil é um país gigante, mas é um anão, politicamente falando. Então eu gostaria que você refletisse bem sobre isso, sobre a promessa de Deus, né? Eu tenho fé que o próximo presidente ele tem que ser amigo de Israel, porque Deus se alegra quando as nações apoiam Israel. Até porque o Messias, o Senhor Jesus Cristo, ele era um judeu. Acho que a grande parte da igreja parece
ter esquecido disso, que Jesus era um judeu. Jesus, na condição humana, ele era um judeu, nasceu dentro do povo judeu. Então nós não podemos, de forma nenhuma, ser hostis a esse povo. Muito pelo contrário, nós temos que ser amigo deles. Eles têm tecnologia, inclusive, para ser compartilhada conosco. Né? Um paizinho desse tamanho, um povo desse tamanhozinho, mas que tem, olha, uma capacidade de pegar um deserto e transformar o deserto numa grande lavoura, numa grande agricultura. Será que você não consegue ver que Deus também é com eles? Ainda que eles não tenham aceitado Jesus Cristo como um Senhor e Salvador, existe uma promessa de Deus especial para aquele povo. Né? E para as nações que apoiam Israel, olha agora o governo do Trump. Olha como é que os Estados Unidos está ficando cada vez mais poderoso, né? Mais justo. A taxa de emprego lá é menor dos últimos anos. Né? Os Estados Unidos tomou posição e, inclusive, transferiu até a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E o Jair Messias Bolsonaro é um presidente que ele falou que vai transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém. Então, gente, não cai no conto da mídia, não. A mídia é esquerdista, a mídia odeia Israel, odeia os Estados Unidos. Né? Não confie neles. Eles odeiam Jair Bolsonaro. Eles odeiam Jesus Cristo. Pergunta a você quanto tempo faz que a gente não vê um filme que fala do Senhor nosso Deus na Rede Globo, nessas outras emissoras. Antigamente, quando eu era garoto, era muito comum, dia da Páscoa, Natal, assistir filmes com as temáticas da Bíblia. Né? Hoje você não vê isso. Veja lá uma Rede Record e olha lá, né? Sabe lá com que interesse. Então, minha gente, eu peço a todos vocês, você que é evangélico, você é católico, né, que você esteja abrindo os teus olhos. Eu acredito assim que Deus tem levantado um homem para levar a nossa nação para a liberdade. Veja bem, se vocês me perguntarem assim, mas Joel, você confia 100% em Bolsonaro? Não, eu não confio 100% em Bolsonaro. Eu vou ser sincero com vocês, eu não confio 100% em mim. Por quê? Por que eu não confio 100% em mim? Porque eu sou um homem e sou um homem que sou falho. Eu sou um homem falho. Né? Nós somos pessoas falhas. E eu não tenho como prever futuro. O que eu posso fazer é olhar para o passado. O que a gente pode fazer é analisar o passado e analisar o presente. Né? Futuro não tem, nós não temos esse poder, a não ser que o Senhor nos revele. Né? Então, se você me perguntar, mas foi Deus que levantou? Olha, querido, não tem como precisar 100%. Eu posso dizer 50% que sim, 50% que não. Agora, como é que a gente avalia uma pessoa? Né? Será que aquela pessoa realmente é de Deus ou não é? Existe um método de você saber se uma pessoa ela tende a ser boa para uma nação, no nosso caso aqui nas épocas de eleição. Qual é? Olhe para os inimigos. Analise os inimigos. Se você analisar os inimigos, você vai começar a entender quem é essa pessoa. Né? Então, Jair Bolsonaro ele coleciona inimigos em tudo que é lugar. Né? Toda a esquerda é contra ele. Toda a mídia é contra ele. Olha, gente, até a igreja do Senhor Jesus Cristo é contra ele. Então, quando você analisa os inimigos, você pode tirar uma ideia de quem é essa pessoa, o Jair Messias Bolsonaro. Eu estou depositando a minha fé em Deus, crendo que Deus levantou o Jair Messias Bolsonaro e junto com ele um monte de pessoas, né, que parecem ser honradas. Nós temos o senador Magno Malta, um homem que brigou fortemente contra
briga até hoje, né, contra a pedofilia. Nós temos pessoas como o general Mourão, que parece ser um general honrado. Nós temos pelo Brasil afora um monte de gente boa. O Sérgio Reis, né, o cantor Sérgio Reis. Você pode ver aí na internet o cantor Sérgio Reis falando sobre isso. Há muitas pessoas boas, né, falando bem do Jair Messias Bolsonaro. Então eu diria para você o seguinte, olha, existe um risco de votar em Jair Bolsonaro? Existe. Ele pode nos frustrar? Pode nos frustrar, sim, pode. Ué, mas eu pergunto a você, você não está preparado para frustrações, não? Será que você nunca se frustrou na vida? Veja bem, errar uma vez é admissível e perdoável. Errar a segunda vez, aí é burrice. Entendeu? Ou maldade mesmo. Em 2002 eu votei no Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já estava enjoado do FHC e também eu era um pouco inexperiente, né? Não sabia o que era o comunismo, não sabia nada disso. Em 2012 eu votei no Luiz Inácio Lula da Silva. Aquela musiquinha, né? Lula lá. E houve uma comoção também nesse sentido. Já na metade do primeiro mandato eu já tinha me arrependido. Ele começou a levantar, o partido dele começou a levantar pautas que vai contra a nossa fé. E era pesado mesmo, o negócio era pesado. Me recordo disso. Então, gente, errei uma vez. Nas próximas eleições eu votei contra Luiz Inácio Lula da Silva e contra Dilma. Então, veja bem, eu não tenho como avaliar o Jair Bolsonaro agora, né? Mas a gente tem uma esperança. A gente analisa o passado, analisa o presente, analisa o que a pessoa fala, né? E tenta chegar a uma ideia inteligível, né? Buscando orar ao Senhor nosso Deus, né? Para que Ele nos revele, nos mostre as coisas. E hoje, dia 6 de setembro, nós temos uma resposta do Senhor. Jair Messias Bolsonaro sofre um grave atentado. Deixa eu ver como é que está aqui as notícias. Tem uma mensagem aqui. Bolsonaro dificilmente voltará a fazer campanha no primeiro turno. O negócio foi grave, gente. Perfurou, olha. O cara estava usando uma faca. Era o tamanho da minha mão. Né? Aqui fala, deixa eu dar só uma olhada, só para vocês entenderem aqui. Olha, tem uma notícia aqui. Perdão. Tem uma notícia aqui, olha. Que foi às 7h20. Eu estou acompanhando aqui o site do Antagonista, né? É um site que emite pequenas tiragens, né? Para informar a gente. O boletim divulgado pela Santa Casa de Juiz de Fora confirma o estado de saúde de Bolsonaro depois da cirurgia. A que ele foi submetido é estável, né? Glórias a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Aí aqui está o trecho que lê abaixo, né? Abrindo aqui aspas, né? Laparoscopia descartou lesão hepática. Constatou lesão da artéria mesentérica superior, que foi reparada. Lesão transfixiante do colo transverso, entre parênteses, intestino grosso, que foi reparada. E 3 lesões no intestino delgado, também reparadas. Bolsonaro encontra-se estável, com pressão arterial normal e sem risco iminente de morte. Senhor Deus. Eu não tinha lido essa matéria por completo, não. Hemorragia controlada até o momento. Os médicos cogitam a possibilidade de deixar uma... um nome esquisito aqui. Ileostomia, entre parênteses, intestino aberto na parede da barriga. Mas a decisão pode ficar para o segundo momento, uma vez que Bolsonaro poderá ser transferido do hospital. Ou seja, o quadro dele ainda é muito, muito delicado, né? Então, gente, é claro que estou aqui em aflição, a gente fica com o coração apertado, né?
Engraçado que amanhã eu vou a Minas e vou passar por Juiz de Fora, né? Exatamente, estou me preparando para pegar o carro, pegar a estrada, vou passar por Juiz de Fora e pelo jeito amanhã vai ter uma romaria em Juiz de Fora, né? Porque muitas pessoas irão lá prestar aquela força que ele precisa para recuperar. Eu acredito que muitas igrejas, muitos pastores, muita gente de Deus agora, né, está orando por ele. Há uma vigília, inclusive, pela vida do Jair Messias Bolsonaro, né? Então, gente, a Bíblia fala pra gente, né, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, né? Veja bem, gente, essa frase, ela é de Deus, ela é bendita, mas isso não quer dizer que a gente tem que sair desconfiando de todo mundo, não. Viver uma vida desconfiada das pessoas, não ter mais fé nas pessoas, né? O que a Bíblia está falando é para nós não fazermos da nossa força, da mente e do braço, da nossa força, né, do nosso ser, do homem, que somos nós, o homem, né? Maldito é o homem que confia no homem, em si próprio ou em outras pessoas, se ele não confia primeiramente no Senhor, né? Mas olha, a gente tem que confiar também nas pessoas, né? Quando você faz uma cirurgia, você ora a Deus confiando a Deus a tua vida, mas também você confia que as mãos dos médicos, que são homens, e eles têm o conhecimento que eles estudaram, né? Eles vão aplicar através das mãos. Então a gente acaba confiando. Eu mesmo operei a minha coluna há mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos. Estava com medo, orava ao Senhor, falei, Senhor, eu estou com medo. E pedi a Deus que ele colocasse um homem, um médico, um cirurgião na minha vida para que tivesse aquela habilidade. E olha, gente, Deus ouviu minha oração, o Senhor providenciou um dos melhores médicos, né, no Rio de Janeiro. Eu passei por uma cirurgia e foi, graças a Deus, tudo tranquilo. E no dia seguinte eu tive alta. Eu estou aí para a honra e glória do Senhor, estou andando, estou caminhando, né? Estou até dando umas corridinhas leves assim, né? Abusando um pouquinho. Então, gente, nós temos também que confiar nas pessoas, né? Não é se entregar às pessoas. A gente se entrega ao Senhor, nosso Deus. Mas também temos que confiar também um pouco nas pessoas, porque senão a gente vai viver uma vida desconfiando de tudo, né? Então, gente, eu deposito alguma esperança, sim, no Jair Messias Bolsonaro. Volto a dizer, há riscos em tudo. Todas as decisões que a gente toma na vida, sempre há riscos. Há riscos da gente... A gente arrisca para dar certo. A gente não quer que dê errado, né? E a sabedoria faz a gente avaliar todo o cenário, todas as circunstâncias, pesar tudo. E hoje eu vejo que somente o candidato Jair Messias Bolsonaro tem as condições necessárias para ajudar a transformar o nosso país em uma nação próspera, abençoada, inclusive trazendo Deus de volta à nossa nação. Porque esses últimos governantes, eles expulsaram o Senhor da nossa nação, né? Uma nação de maioria cristã tem que ficar refém de comunistas, de ateístas, de feministas, né? Sabe, não dá, gente. Essa nação é nossa, ela pertence a nós. O Brasil pertence ao povo brasileiro, não pertence a essa quadrilha, não. Então, eu oro a Deus e peço a você também oração, para que você se junte em oração, para que Deus nos livre e nos traga um período de grande prosperidade. Lembre-se, Igreja de Cristo, lembre-se, não se separa a política de religião. A religião, ela não é só uma questão, a fé cristã, melhor dizendo, né, a nossa religião,
ela fala sobre as coisas do Altíssimo, do nosso Deus, né? Mas ela fala também das coisas terrenas. Então nós clamamos ao nosso Senhor para que a vida aqui na terra seja uma vida de paz. Que o dia do juízo do Senhor vai vir, não temos dúvida. Mas se a gente pode chegar até o dia do juízo em paz, glórias a Deus. Ah, mas isso não é possível porque a Bíblia diz que vai piorar. Ok, a Bíblia diz que vai piorar. Mas olha só, o que você tem feito para que melhore? Né? Ou você é daqueles que quanto pior, mais confirma a tua perdão, que confirma a tua fé. A tua fé é confirmada pelas desgraças? Ou a tua fé, ela é confirmada porque diante das desgraças o Senhor vem e põe as desgraças para correr, né? Nós temos que avaliar que tipo de fé nós estamos acreditando. Eu acredito que antes de vir aquele terrível dia, o Senhor vai fazer uma prosperidade sim no mundo, para que as pessoas conheçam o Senhor. E muita gente ainda que não conhece, né? Então, gente, ainda que todas as coisas venham a ficar contra, tudo venha a desfalecer, nós não podemos perder a esperança de que o Senhor é aquele que ainda reconstrói, é aquele que cura, liberta e restaura, é aquele Deus ainda que traz a prosperidade. Não estou falando de teologia da prosperidade, eu estou falando da prosperidade do Senhor. Você tem um emprego em que você consiga se sustentar bem, confortavelmente, não precisa passar fome, passar perto, mas que você tenha um salário bom, principalmente um emprego que você goste do que faz, porque se você gosta do que faz, você vai abençoar outras pessoas com a tua mão de obra, né? Que a gente possa ter as nossas famílias felizes, nossa casa em paz, né? Nossa casa própria, nem que seja uma casa humilde, mas seja uma casa abençoada, com a presença do Espírito Santo dentro dela, onde o marido, a esposa e os filhos estão unidos, os parentes, os amigos. A gente quer ter uma vida em paz, né? Então a gente tem que pensar nisso, ter uma vida próspera, saudável, bem alimentada, um estudo digno, viver uma vida comum do lar, uma vida digna, poder passear, né? Poder desfrutar das bênçãos de Deus aqui na terra sem perder o foco a Ele, né? Glorificando ao Senhor pelas bondades, né? A Bíblia diz que o povo de Israel se alegrava tanto quando Deus entrava com as provisões, né? O povo ficava tão feliz, né? Então, gente, antes que o mal final venha a crescer, a gente tem que crer que Deus é aquele que ainda está sob o controle de todas as coisas, né? Porque eu creio. Eu creio na bondade de Deus, eu creio no amor de Deus, mas eu não esqueço de uma coisa: Deus também é um Deus severo. É um Deus que quer ordem. A Bíblia diz, né? Devemos considerar tanto a bondade como a severidade de Deus. Jair Bolsonaro, ele prega essas duas coisas. Quer dizer, prega não, mas ele expressa isso. Ordem e progresso, para que a nação seja abençoada, seja próspera. E ao mesmo tempo a severidade das leis, né? Esse negócio de país mais violento do mundo, não dá para admitir isso não. É aí que entra a justiça de Deus. É aí que entra, né, as autoridades, porque nós temos que viver sob o império da lei. Ninguém pode fazer o que quer não, tá, gente? Nós estamos debaixo da lei. Romanos 13 diz lá que toda autoridade foi constituída por Deus. Perdão. Se você fizer o bem, receberá louvor das autoridades. Agora, se fizer o mal, te prepara. Te prepara, porque o vingador de Deus vai entrar em ação. Então isso está na Bíblia. Ah, está no Novo Testamento, né? Pedro, ele puxou a espada lá, né? Cortou a orelha lá de acho que foi um centurião, né? Deus foi lá, já botou a mão, Jesus botou a mão assim e curou o centurião. E deu uma bronca no Pedro.
E falou: Pedro, desembainha a espada, né? Que quem pela espada ferir, pela espada será ferido, né? Ou quem pela espada matar, pela espada deverá ser morto. A gente não deseja que essas coisas aconteçam, mas é o império da lei, né? E Deus é um Deus de leis e ordens. Deus é Deus da lei e da ordem. Deus não é Deus de bagunça, de caos. Deus não é um Deus de rebelião. O comunismo é um modelo de rebelião, exatamente aos moldes do que aconteceu lá no Éden, quando os anjos se rebelaram contra Deus. A sentença de Deus foi a pior sentença. Eles receberam a morte eterna. Nunca mais vão falar com Deus, nunca mais vão poder ver a maravilhosa luz do Senhor, né? Então, o nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus de progresso, né? Quero agradecer a todos aí pelo momento, pela atenção, né? Pedindo a Deus, ao Senhor nosso Deus, que nos tragam dias de paz, dias de abundância, dias de refrigério, dias que a gente possa estar cultuando ao Senhor sem medo de ir à noite à igreja. Até isso, o povo de Deus está deixando de cultuar a Deus à noite. Muitos não estão nem indo à igreja com medo da violência. Por isso que o Senhor tem dado uma atenção especial aqui no Brasil, né? Que Deus possa abençoar a tua vida, meu querido. Que Deus possa estar te abençoando ricamente. Que Deus possa estar mostrando a luz dele para ti. Que Deus possa estar abençoando o teu lar, tua família, tua cidade, o teu estado, a tua nação, nosso Brasil, Brasil, onde o Espírito Santo estará livre no coração das pessoas. Eu fico imaginando um dia o Brasil cheio de pessoas cheias do Espírito Santo, né? Regozijando-se na alegria do Senhor, né? Então que Deus nos abençoe. Orem pelo nosso candidato Jair Messias Bolsonaro. Que Deus possa estar fazendo dele um grande instrumento da sua justiça. Grande abraço a todos. Eu vou ficando por aqui, né? Mandando aí um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.